Pega essa história. Um americano chamado Roy Lee, estudante da Universidade de Colômbia, cria uma ferramenta baseada em IA para roubar nas entrevistas de código da Amazon e de outras Big Techs. Ele usa essa ferramenta para passar na Amazon e logo em seguida publica para os amigos dele e para todo mundo que estava fazendo entrevistas nessas Big Techs que ele criou essa ferramenta chamada Interview Coder para roubar nas entrevistas, conseguir a sua oferta na Amazon. E ele prometia que você poderia conseguir vagas no Facebook, na Netflix, na Apple, em qualquer Big Tech usando a ferramenta dele. Essa ferramenta rapidamente explode para $100 mil por mês de receita e todo mundo do Vale do Silício está usando ela para roubar nas entrevistas. A Amazon liga para o reitor de Colômbia e fala: expulse esse garoto agora. Colômbia expulsa o Roy Lee. Roy Lee sai de Colômbia e capta $5 milhões para criar a empresa dele, que agora ele rebatizou como Cluely, que te permite roubar em tudo, te permite conseguir namorada, te permite vender mais coisas, te permite passar entrevistas de emprego usando a IA essencialmente para roubar, para conseguir fazer coisas que você não conseguiria antes e talvez quebrando as regras. Roy Lee vai para o Vale do Silício, faz uma campanha de marketing que só uma pessoa da geração Z consegue fazer e capta mais $15 milhões da A16Z, um dos fundos de Venture Capital mais consagrados do Vale do Silício. E eis que eu descubro que Lucas Montano, um dos maiores youtubers da bolha dev do Brasil, está copiando a Cluely e criou a ferramenta dele. Roubou basicamente a ferramenta que é de roubar. Lucas Montano, obviamente, resolvemos trazer ele para esse episódio de A Próxima Onda. Eu com vocês, mais um episódio de A Próxima Onda com Lucas Montano. Johnny, então, cara, eu tava pesquisando sobre a startup mais controversa do Vale do Silício, a tal da Cluely. Comecei a postar no Twitter a respeito e eis que alguém taga o Lucas Montano e fala que ele tá fazendo a Cluely brasileira. Então eu resolvi trazer ele aqui pro episódio pra gente discutir isso aí, porque, cara, eu tô abismado com a história, eu quero ver o que o Lucas tá fazendo. Lucas, dá um oi pra galera E, aí. e aí, gurizada? Vamos falar sobre então AI wrappers aí, E- os Cara, front-end de OpenAI. Que maravilha. o vibe code. Cara, eu queria entrar na história e dar uma breve síntese da história pra galera, mas antes disso, o que te fez construir esse produto parecido com o do Roy Lee lá? Na verdade foi ele, né, mas não pelo Cluely, na verdade ele antes do Cluely ele já tinha lançado o Interview Coder, Ah, que é um tá, você outro pegou a produto, ideia né. daí já. Então, na verdade foi para um vídeo do canal, né. Eu achei muito da hora a história dele ter sido expulso da faculdade, porque ele passou numa entrevista de emprego na Amazon, usando o próprio produto, né, Aham. usou para roubar ou trapacear na entrevista de lead Colar na coach, prova, né? colar na prova, e aí eu trouxe esse conteúdo para o canal. E aí depois que eu gravei o vídeo eu pensei: "Cara, porra, esse software é muito simples, tá ligado, de fazer. Eu quero ver se eu consigo fazer ele". Daí no final de semana, um dia fiz o software. E ele já estava faturando, tipo, sei lá, meu, 100, 200 mil no mês, aquele mês. Eu pensei: "Meu, fiz em um dia o negócio que o cara tá faturando", tá ligado. Aí Aham. eu pensei: "Ah, hoje nunca foi tão fácil tu fazer". O que mais importa hoje é o que o Roy tá fazendo, é tu ter uma boa narrativa, uma boa história, porque o produto tu cria, tá ligado, rápido. Você acha que a estratégia dele é a correta, então? Porque ele tá sendo muito criticado lá, né? Eu acho que a estratégia dele é a correta para esse momento, e não só, por conta de as pessoas hoje estão acostumadas a tem tanta tragédia e polêmica no Twitter que tu precisa chamar muita atenção para alguém prestar atenção no teu produto, né. Uhum. Mas também porque eu acho que o Vale do Silício estava precisando de uma chacoalhada, tá ligado, para os investidores olhar para lá de volta. Eu acho que é por isso que o clube do Bolinha lá do Vale do Silício tá abraçando tanto o Roy, ai meu Deus, e botando ele em tudo que é podcast e fazendo fomentar. Então tem um investimento não só na startup dele, ao meu ver, mas em trazer a geração mais nova para esse universo de ainda é possível empreender, vem Ah, aqui, tá. Você acha que deixa aí tem os seus primeiros Revivendo o sonho investidores. americano. um elemento Eu acho que sociológico, tem. assim, de geração Z, parem de fazer indie hacking, voltem para o Vale do Silício, que aqui é legal de Eu novo. acho que sim. Eu acho que a estratégia do Y Caramba. Combinator, dos VCs que estão entrando, o A16Z, o investimento eles já estão considerando que vai ter um retorno positivo para eles de qualquer forma, tá ligado? Cara, eu nunca tinha Pô, pensado tinha uma nisso. pegada Interessante. geopolítica agora. Tô já começando a pensar que teorias de conspiração já dos americanos. Interessantíssimo isso, Ô, hein? Johnny, mostra aí pra Manda. galera. Esse é o site da Cluely, né? Então, Perfeito. basicamente, eu vou tentar descrever aqui, Lucas. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas eles são
um assistente de AI indetectável, né? Então é uma janela que assiste seu call junto com você, pode ser uma entrevista de emprego, um call de vendas, uma daily de uma reunião do trabalho, alguma coisa, e aí se você compartilhar a tela, outra pessoa não vê, Uhum. isso te permite enganar as pessoas, né, tipo, roubar na entrevista de emprego ou e aí vem o lema deles: Exatamente. "Cheat everything", né, tipo, Muito bom. roubem tudo. É mais ou menos isso que o app faz? É exatamente isso. E aí Só que, tem de um novo, chat GPT junto que vai te dando dicas, né, tipo, você tá no call, ele fala: "Pô, fala isso aqui, fala isso aqui", é tipo isso. exato, exatamente. Então, tipo, no início era bem focado em entrevista de código, né. Daí Tá. no produto dele Interview Coder, que foi o que eu fiz o React lá no canal, era só focado em Lit Code, que é basicamente uma entrevista de emprego, onde o programador precisa resolver um algoritmo. Coloca Aí aí, tu Johnny, que eu acho que é o segundo link, é o é a Interview segunda Coder. tábua ali. Tá. Esse foi o primeiro, ele lançou esse aqui, né. Tá. E com essa pegada de compartilha a tua tela, porque na entrevista tu precisa compartilhar a tela, né, Aham. Uhum. e Que ele ele quer vai ver te você ajudar a fazendo resolver código os em tempo problemas. real, basicamente. Exato, exato. Tá. Só que tem e aí é o seguinte, cara, não é simplesmente o aplicativo tá invisível, né. Tem umas outras técnicas que eu precisei descobrir ali para fazer, para copiar esse produto dele, que é, por exemplo, assim, o focus do mouse, o cursor não pode sair da aplicação principal. Então Ah, tem outras Hum. questões, entendeu? Como é que tu cria um aplicativo que tu interage com o aplicativo, mas o sistema não mostra ele na tua barra de aplicativos. Se tu der o Ctrl Tab para ver quais aplicativos estão abertos, ele não aparece lá. Então tinha tem uma várias série coisinhas. tem várias coisinhas técnicas, entendeu? Mas lembrando que em um dia o qualquer dev com IA faz, tá ligado? Então, O cara, produto aqui não não é o principal. uma pergunta Que aqui, é loucura. tipo, é realmente fácil ou você teve que, tipo, estudar coisas novas? Tipo, é um negócio que você já sabia fazer, você só não tinha pensado que dava pra fazer ainda, ou que tinha valor nesse produto? Ou, tipo, é uma coisa que você teve que estudar bastante, uns negócios meio obscuros, assim? Não, eu não precisei estudar, cara, porque as coisas pra mim já eram meio óbvias, assim, né. Eu sou programador Android, então eu já tô acostumado a trabalhar um pouco mais perto do sistema profissional, no caso do Android, né. Tá, E eu consigo imaginar como que as permissões do sistema funcionam, embora eu nunca tivesse desenvolvido nenhum software para desktop. tá. Mas assim, eu até vou falar uma coisa que desenvolvedor me escutando agora pode ficar meio puto comigo, assim, que é o prompt engineer, o engenheiro de prompt, embora eu acredito que não vá ser uma profissão e é meio que desculpa, eu não sei se algum de vocês já falou a respeito, mas eu acho que é meio silly, meio tipo, Pode falar mal da gente, se for o é meio caso. idiota, tá ligado? Não, desculpa, falar assim: "Ah, Não, prompt pode engineer como profissão", porque eu acho que não, tu vai nunca continuar falamos tendo a tua sobre isso. profissão, mas a prompt engineering é uma skill. É uma E eu Tá. vejo habilidade, que, é tipo cara, escrever é uma e-mail, né, tipo, habilidade, cara. não tem o E eu tô escritor de usando e-mail, mas tem que saber escrever e-mail, tipo isso. Mas, exato. ô Lucão, E a vou te galera lá falar. do canal tá me zoando bastante. Eu vou te falar Fala. que você tá falando com uma galera que você tá saindo um pouco da bolha tech, e aqui você vai falar com. Eu, por exemplo, tô num nível intelectual muito abaixo de vocês. Eu sou da bolha criador de conteúdo. O máximo que eu sei fazer é mexer numa câmera DSLR. Esse é meu nível técnico aqui. Eu não sei O fazer isso, Brunão então. é do nicho de empreendedorismo. Então aqui você tá falando já com uma galera, talvez que não tem esses. E eu vou fazer o papel aqui de um patinho de borracha de realmente entender as coisas que eu não Boa, entenderia num canal de tech. Eu não faço ideia o que tá. que é um lead code, por exemplo. E eu desculpa fazer essa pergunta aqui, mas é pelo menos Não, para abranger perfeito, cara, essa audiência nova aí que tá entrando com a gente. perfeito. Leet code é basicamente um aperto de mão secreto, né, a galera fala, Tá, entre profissionais da área de tecnologia e empresas. Imagina o seguinte, tá. como é que tu sabe que um profissional é bom no que faz, né? Tu tem várias formas de testar esse profissional. Tu pode mandar um trabalho para ele fazer em casa, tipo, desenvolve um aplicativo para nós e depois tu manda o nosso código, tu manda o código do aplicativo que tu desenvolveu em 3 dias e na entrevista eu vou pedir para te compartilhar o código e a gente vai falar sobre as tuas decisões. Essa é uma forma de tu testar o cara, né? Tá. O prós e o contras, né? O pró é que tu testa na vida real, porque o cara está criando um aplicativo na vida real, né, um aplicativo Uhum. não na vida real, mas um aplicativo ali, né, Que que você ele pediu teve a pra ele criar, né. criatividade, exato.
E o contra é que, pô, tu gastou 3 dias do cara e talvez o cara rode na entrevista. Enfim, Tá. se tu entrevista 1 milhão de pessoas, se vai ter um Google da vida, entrevista Putz. 1000 pessoas por mês, não é, né? Como é que tu filtra antes esse cara? E Lead talvez ele code entra peça pro aqui. amiguinho fazer também, né? Tem Perfeito. esse contra Exato. também. Mas e aí? E como é que tu não tem bias, tá ligado? Porque Ah. numa entrevista que é só bate-papo, me diz o quão bom tu é, o que tu já usou. A galera vai no lero-lero e enrola, entendeu? Tem E o isso. lead code, nesse caso aqui, é basicamente resolver problemas. Só que esses problemas são meio que não usáveis no dia a dia, não assim, não tão direto, não é tipo assim, para cara que implementa uma interface, trabalha com a parte da interface web, o cara não vai ficar invertendo uma árvore binária no dia a dia dele. Só que Tá. daí, numa entrevista de lead code, ele tem que ir lá e inverter uma árvore binária de dados. É uma coisa bem específica, É assim, tipo para entendeu? consultoria ter o teste de match, também de É lógica, a não tem a entrevista de caso dos aplicabilidade, caras. entrevista de É a caso, entrevista de entendi. caso dos caras. Entendi. Mas o caso, ele é tão meio que a maioria dos casos tu não usa no teu dia a dia. Essa é a Entendi. diferença. E aí, qual que é a diferença dessa empresa aqui pra Cluely? O que ela faz de diferente a Cluely hoje? Então, vamos lá. Quando ele lançou o Interviewer Coder, eu reagi no canal. A ideia que eu falei lá no canal, eu não falando que o Roy nem me conhece, né? Mas no vídeo eu falei, Ainda. cara, eu vou copiar ele, mas vou fazer pra qualquer coisa. Por que a gente tá Tá. falando aqui em trapacear numa entrevista de emprego? Eu quero ajudar o cara que tá numa sales, uma call de vendas, a falar com o cliente dele. Eu quero ajudar o advogado a lembrar dos casos, entendeu? E aí, quando eu comecei a desenvolver o Persua, que é o projeto que eu estou desenvolvendo, que é uma cópia do Interview Coder, mas genérico, o Roy divulgou que ele já estava desenvolvendo o Cluely e que já estava até captando lá no Vale do Silício, né? Que Ele fez isso, interessante. tipo, em 2 semanas ele captou no Vale do Silício. Então ele evoluiu, ele enxergou a mesma coisa que eu enxerguei, só que a diferença é que Ele tá no eu não Vale do tenho Silício. Ele tá no Vale do Silício, exatamente. Não, então, cara, porque aí, ó, Johnny, segue as abas ali. O que Vamos. aconteceu? Ele teve esse interview coder, aí põe a próxima. Ele lançou isso aí, usou para tentar passar na entrevista da Amazon, acho, né? E aí a Columbia suspendeu ele, expulsou ele. Nossa. E aí virou um caso nacional e ele usou isso aí para chamar 5 milhões de dólares para a startup dele. Ele, pô, já que eu tô expulso, mas todo mundo tá usando o meu produto, porque todos os amigos dele lá, toda a galera que tava entrevistando tava usando isso aí, ele chamou mais dinheiro. Aí, E cara, ele fez um videozinho, né? Não sei se tu Tem se aqui, ó, esse rola aqui, né? ver. Que muita gente criticou também, Thank you. que ficou muito besta, não esse é sei o o quê. dele no namoro, né? Quando No ele date. lançou o Cluely, que foi o que fez ele captar os milhões, né? Foi o Cluely que ele não captou. Esse Aí ele vídeo tava é bizarro, enganando no cara. date, sabe? O vídeo é bem bizarro, assim. Ele tá mentindo ali em tempo real e tal. É tipo uma visão do futuro, né? Porque ele teria que ter realidade aumentada para fazer isso, mas ele é Exato, tipo uma visão do futuro de, você sai no date, aí você sabe tudo sobre a mina, no filme que ela gosta, o que ela postou no Instagram semana passada e você usa isso aí para pegar ela, né? É meio lúdico e isso é gênio da parte dele, porque o que ele foi? Ele extrapolou. O Roy, ele extrapola tudo. Então, por exemplo, o meu software vai ajudar tu a enganar numa entrevista. Qual que é o suprassumo da enganação que a galera vai cair em cima de Um mim se eu encontro. extrapolar? É um encontro, mentir para um ser humano ali, uma coisa bem pessoal. E aí ele gravou isso, então ele sempre estica tudo. Ele marcou uma festa lá no Vale do Silício e a polícia foi na festa e fechou a festa. E, cara, eu tenho certeza que ele que ligou pra polícia pra falar pra polícia ir lá encerrar a Boa. festa, tá ligado? Pô, pode Porque qual que crer. seria a extrapolação deles curtindo a vida no Vale do Silício? A tua festa ser encerrada pela polícia. Essa seria o. Entendeu? Ele tá É extrapolando tipo- tudo, e essa é a estratégia de clichê marketing de É a dele. filme teoria, americano, é né, a cara? teoria do aceleracionismo, né? Que a gente falou do Sam Altman também, né? Que faz parte dessa bolha que quer acelerar ao máximo. Não sei se ele faz parte dessa comunidade também. A gente falou isso no episódio, olha que interessante. Depois eu vou deixar aí na descrição do episódio. Muito legal, cara. Então, Animal. Johnny, aí, cara, tem um outro vídeo que ele postou ali logo depois, que a galera caiu em cima dele, que ele chamou um programa de estágio. Tá. Isso eu não vi. Você não viu esse? Cara, ele falou Não. que ia fazer o estágio mais bem pago do Vale do Silício, $50 por hora. E ele chamou, tipo, eu acho que foram 50 estagiários, tipo, um time gigante. Esse aí é o escritório deles, que eles estavam montando na época.
meio que assim, isso aí foi tipo 1 ou 2 semanas depois dele ter sido expulso de Colômbia. Então ele foi expulso de Colômbia, captou $5 milhões, o produto dele já tinha tipo $100.000 por mês de receita, porque estava todo mundo usando. Aí ele foi lá, pegou um escritório gigante no Vale do Silício, fez o programa mais bem pago, criou esse vídeo aí, que é bem Gen Z, assim, mas cinematográfico e tal, para Muito chamar louco. atenção. E falou, cara, tô dando all-in, tipo, vai ser 50 estagiários, a maioria vai ficar fazendo TikTok A galera sabe quem tá por e trás do marketing desse maluco aí? Quem que é o é cara? ele, É ele que tá Eu acho fazendo, que ele é que ele, cara. idealiza tudo. é ele. Agora Caramba, tem um velho. time, mas eu acho que é Agora ele, tem cara. time. Pô, ele pra mim é uma mistura meio que de um Nicolas Ferreira no marketing com o Sam Altman lá, que o moleque foi preso lá também. Que maluco doido, velho. Interessantíssima essa história, E aí Bruno. tem o último ali, cara, que é quando ele anunciou o fundraise de $15 milhões dele com a A16Z, que é um dos fundos mais bem vistos do Vale do Silício, né? E, cara, ele faz todo o marketing dele nessa estética, assim, meio cinematográfica, meio aquele Facebook, filme do né? Zuckerberg, É, parece, né? Rede exato. social. A rede social, É. a imitação. Caramba, velho. E Quem é que aperta a mão Nossa. com a mão esquerda, cara? Que bizarro. Esse apertaram a mão com a mão esquerda ali. Pô, coisa que eu nunca olha, perceberia, olha velho. esse What slogan. the fuck? Olha ali. É muito estranho, cara. tudo bem. É É pra ficar bem estranho. no take, né? Porque se aperta com a direita, ele vai tampar o rosto dele. Pô, o negócio é tudo Exato. pensado, cara. Que Tudo loucura isso, pensado, né? exatamente. É Não é amador, impressionante. exato. Não é amador nem um pouco. É impressionante. Isso de escrever no vidro também, da janela também, muito rede social. Cara, é bizarro Não, e isso. ele desenhou um pênis ali, né? Não sei se vocês Aham. Aí repararam. cortou bem na hora, né? Cortou bem na hora. Cara, muito, muito bom, velho. Ô, Lucas, agora, beleza, essa é a história. Esse cara tá construindo, pode ser o próximo hit do Vale do Silício, pode ser que vai dar tudo errado pro cara, mas ele tá dando all-in. Eu vi umas entrevistas com ele que ele me pareceu mais centrado, assim, mais fora do personagem. Mas assim, o cara é doido, né? Aí eu tenho algumas perguntas pra ti. A primeira é, o que que tu acha dele, cara? Cara, eu acho que ele seria divertido tomar uma cerveja com ele. Acho que ele tem talvez, provavelmente ele tem o tipo de humor que eu tenho, assim, eu acho que a gente se daria bem até. Tá, Mas, não sei, 21 anos, então a diferença de idade também é muito grande, né. muito grande. É. Mas, tipo, tu acha que ele tem chance de ser. É difícil falar isso pra startup, né? Mas tu acha que ele tem chance de realmente ser o próximo cara grande do Vale do Silício, o próximo Zuckerberg, Steve Jobs? Que é isso que tem gente que tá falando que ele vai ser, né? Eu acho que ele não, não, Steve Jobs, não, cara, não, eu acho que Eu não, também acho que porque não. ele não tem nenhum IP, tá ligado? Ele, tipo assim, ele não tem uma propriedade intelectual. Ele tem tudo que o Silicon Valley precisa agora, que é um hype. Quanto mais rápido o Uhum. Silicon Valley tiver, melhor. Mas ele não tem propriedade intelectual, assim como o Persua não tem propriedade intelectual, né? Ele tá faturando 1 milhão, ele faturou ali 1 milhão quando ele captou a Caramba. grana, não é que ele não tá faturando e só tá vivendo o que a gente viveu Sim. em 2012, 13, 14, 15, que era um monte de startup captando investimentos sem faturar, né? Ele fatura e provavelmente já tem retorno em cima do que ele fatura. Tipo assim, ele nem deve estar tocando na grana dos investidores nesse momento, eu acredito. Tá. Mas eu não acho que ele vai virar um unicórnio. Seria absurdo Hum, do Silicon Valley fazer isso acontecer. caramba. É, eu acho que a Você não pergunta acha que assim ele. do Brunão Ah, foi. Eu não sei, tá? É que eu consigo avaliar o marketing dele. Ele, como marqueteiro, eu consigo ver que ele é um bom cara. Mas, tipo, como técnico, habilidade de codar, eu não sei como vocês avaliam isso. Você consegue ver que ele é fora da curva nesse aspecto também? O produto, eu não, tipo assim, eu usei o produto dele bem no início e eu digo bem sincero, assim, depois que eu comecei a desenvolver o Persua, eu parei de usar, porque não é uma coisa que eu curto, porque Uhum. eu tá. acho que as minhas ideias de roadmap, assim, do que eu vou querer botar no Persua acaba sendo impactada pelo que ele pensa. Você não quer Justo. fazer E uma como cópia eu não escancarada, né? quero fazer uma cópia, então eu nem tô olhando mesmo, assim, o app deles, então eu não consigo te dizer qual que é a qualidade que tá agora. Tá. Então eu não tenho Justo, qualificação para dizer agora. justo. Eu vi uma thread que o cara falava que ele só estava contratando engenheiros ou influenciadores com mais de 100 mil seguidores, que era o critério dele para saber que o cara era bom de marketing. Eu achei muito, muito doido isso, Esse cara. aqui, não Faz é? sentido, né?
É essa, é. É isso aqui. Tipo, Faz a sentido. brisa dele é, cara, ou é pra construir o produto ou é pra crescer a empresa, e o jeito que eu sei que você sabe crescer a empresa é você crescer a sua própria conta. Não quero Cara, saber seu diploma, isso seu... faz muito sentido, porque, tipo, hoje em dia, eu já acho absurdo, assim, hoje em dia, tu contratar uma consultoria de um growth hacker e o perfil do growth hacker não Uhum. tem engajamento, tá ligado? Tipo, que growth tu faz, cara? Agora, eu acho que o Roy, ele é como se fosse um Gary Vee da geração Z. Vocês conhecem, Nossa, Sei. lembra porra, do Gary muito, Vee? muito. Gary Vaynerchuk. Tipo, ele é o Gary Vaynerchuk de 2025, geração Z. É basicamente isso. É o Pô, faz side hustle, sentido. né? Hustle culture, né? Que eles falam muito, Hustle culture, trabalha pra caramba, acho que traz muito aqui, né? Ele fala isso no lema dele. Eles trabalham pra exato. caramba, não quer descansar, eles vivem pra trabalhar, que dá Mas o propósito de não é vida. nada novo, né? Nada novo. Nada Isso novo, é aí o só Gary Vee já falava em 2012, 13, isso aí. é uma embalagem nova pra a mesma teoria que sempre existiu no mundo, né? Impressionante, Para cara. quem não sabe, o Gary Vee, é um investidor anjo, né? Eu não sei, ele começou com uma loja de vinhos online lá no início Uhum. da bolha da Que era do internet. pai dele, né? Que era do pai dele, e depois, se eu não me engano, ele comprou ações dos pais do Mark Zuckerberg no Facebook. Ele entrou lá no Ah, início é? como investidor Bizarro. Caralho. anjo. Pode crer. É. Ele era amigo do Travis, que é o fundador da Uber, e ele O deixou de entrar na Kalanick? Uber quando o Travis pediu o dinheiro para ele. E depois ele bombou várias redes sociais e criou uma empresa de consultoria de mídia social, né? Absurdo. E ele gravou a vida dele diária num daily vlog de como ele fazia tudo nessa cultura que, né, que foi falada aqui do site do Hustle, né? Muito louco, velho. Esse cara, baita referência, mas Não, e ele ele é um cara bizarro. que você assiste o conteúdo dele, parece que ele fumou crack, né, cara? O cara tá aceleradão, Nossa, assim, é ele fala, bizarro. não, tem que trabalhar infinito, tal, se você não trabalhar por 15 anos, 18 horas por dia, você não vai dar em nada. Postar o Cara máximo que muito você É doido. verdade, puder, o cara é meio maluco, é velho. uma verdade. Porra, não. É... Ô, Lucas, conta aí do nosso produto, cara. Qual do seu produto, perdão, Já quer já ganhar tá a pegando pra... participação, É, Brunão. eu quero... Estamos Que isso, na velho? Já que... mídia, mídia for market. O Brunão já tá se enfiando no meio, velho. eu tô- Media for equity, né? O market for equity. a gente brinca aqui, Lucas, que a gente faz o Vibe Podcast, cara. Que a gente não é um podcaster profissional, a gente só vai fazendo e vai indo, né? É... Sim. Não, mas conta aí, cara, do seu produto. Qual que é a ideia? Porque, tipo, uma coisa que eu gosto muito de falar sobre é bootstrapping. Seja de negócio de software ou outros tipos de negócio, né? Não é um termo que a galera usa muito aqui no Brasil, acho que na bolha dev está mais difundido, né? Mas em geral a galera não sabe o que é isso, que é basicamente você fazer uma empresa sem ter investidor externo, né? Não é nenhuma coisa maluca assim. Mas eu achei muito legal, cara, porque acho que o seu produto cruza alguns temas que a gente está trazendo aqui no canal e estão em alta, né? Um é o Vibe Coding, que eu queria saber sua percepção dessa tendência aí, dessa Uhum. questão de fazer código falando com a máquina em linguagem natural, né? Outra é copiar ideia de negócio de fora, que é uma coisa que eu acho muito bom para a maioria dos empreendedores. Tem gente que não gosta, tem gente que questiona se, né, se a gente não deveria estar inovando, que eu não acho que deixa de ser inovação, mas também queria ver sua percepção sobre isso. E tem essa questão de construir em público também, né? Building public, que a galera. Aí é mais da galera do software mesmo. Mas eu queria saber como é que está sendo sua trajetória com esse produto, o que você está pensando para ele no futuro, e se já está tendo usuários, o que a galera está falando e tal, e para que lado você pensa em mandar ele. Acho que foi 18 perguntas em uma só, Pois mas é. Por Só onde que eu isso. começo? desculpa. Eu acho que vamos lá, o produto, bom, eu já contei mais um pouco como que o produto começou, né? Mas na parte estratégica, de como que eu vejo ele andar e como que eu quero que ele faça parte na minha vida, né? É continuar bootstrap e não ser de forma alguma all-in. Porque eu já me ralei muito nessa. Em 2014 eu cofundei uma startup, a gente recebeu um investimento do Vale do Silício, inclusive, e fizemos 2 captação, tocamos a empresa por 2 anos, e a empresa nasceu de um app que eu tinha criado em 2010, então voltando vários anos atrás, mais de, sei lá, 15 anos atrás,
2010, eu, programador, aprendendo a desenvolver para Android, eu criei um aplicativo chamado Finanças Pessoais, era um porquinho azul. Ah, Se tu é do massa. old school do Android, talvez até possa lembrar. Foi o primeiro aplicativo de finanças pessoais na Android Market, que não era nem Google Play, não era Google Play ainda, era tipo Android Market. Android Market. E o aplicativo bombou, bateu 1 milhão de downloads, dava uma renda passiva, não, né? Eu trabalhava no final de semana, mas nunca foi meu emprego 100%. Então, na época, eu trabalhava na Hewlett Packard, na HP, ali na Tecnopuc, em Porto Alegre, e tocava esse aplicativo. E aí, o E Guia ele era Bolso veio no Brasil. assinatura, daí que vinha o dinheiro. Ele era assinatura, exato, Tá. ele era Tipo assinatura. um freemium, assim. E isso, a gente chamou de um freemium ali com ads, um premium para fazer o upgrade para outras funcionalidades, e era assim que vinha o faturamento. E aí eu decidi abrir uma nova empresa chamada Planejei, daí a gente foi investido pela Oxigênio, que é uma aceleradora em São Paulo, da Porto Seguro, com a Plug and Play, que é uma aceleradora do Vale do Silício. E a gente cresceu o produto, mas a gente foi pivotando, né, desse produto para envolver IA. Então, lá em 2014, a gente já tinha categorização de transações automática, análise se tu vai conseguir alcançar o teu objetivo com o que tu está gastando. Então, a gente tinha umas coisas de IA e foi isso que até que fez a gente conseguir investidor. A gente Isso teve já em proposta de 2014 tinha IA. 2014, sim. Era tipo Um do machine nosso learning, sócio... assim, né? Isso, era NLP, Ah. Natural Language Process. E um dos nossos sócios era o Aníbal Solon, que eu tinha conhecido ele num hackathon uns anos antes, e ele estava fazendo mestrado em inteligência artificial. Hoje ele trabalha nos Estados Unidos, em Texas, por uma instituição que trata doenças relacionadas, se eu não me engano, doenças relacionadas tipo ao cérebro e tal, com machine learning. Então ele foi para o exterior depois que a gente fechou a empresa. Os caras da Bolha Tech é outro nível, né, já? É outra coisa. né? Mas, tipo, glorioso, mas, cara, eu me fudi muito. Tipo, eu fiquei anos e anos e anos, tipo, ganhando 5 mil de salário, vendi meu carro, botei todas as finanças que eu tinha na empresa para conseguir fazer virar. A pressão de ter recebido investimento era grande, a gente não conseguiu monetizar do jeito que a gente queria. E a gente não conseguiu captar também, porque o Guia Bolso veio varrendo todos os fundos, os caras que eram consultores da McKinsey, então não tinha chance nenhuma de a gente conseguir um VC para competir contra eles, né? E E a gente deu tentou errado várias também o Guia Bolso, aquisições, né? deu errado também. Então, até hoje em dia, eu agradeço que a gente deu errado antes, né? Porque eles arrastaram por mais tempo. Inclusive, eles tentaram uma das aquisições foi eles tentaram nos adquirir, a gente Caramba. não aceitou. Vocês não quiseram vender, pô? Não, tem coisas que eu nunca contei, mas talvez com 15 anos, com 10 anos já, não sei se eu posso contar, mas não sei ainda, é melhor não contar. Justo. Mas a gente teve aquisição assim. Achei que ele ia mandar a bomba aqui. Calma, Não, daqui pô. 10 anos a gente convida ele de novo, aí a gente vai saber a história completa. Mas tem que dar um pouco mais de tempo, assim, tinha alguns NDAs, mas fracassou. E no final da startup, basicamente, financeiramente, eu estava de volta, assim, no zero. Como programador, eu já tinha mais de 10 anos de experiência e tive que aceitar, tipo, um trampo qualquer ali com os amigos, tá ligado? Por 5 mil reais por mês, profissional com mais de 10 anos de experiência e, tipo, cara, tipo assim, deu um rollback, foi um rollback muito grande, assim. E olhando para trás, cara, se eu tivesse continuado trabalhando, guardando dinheiro, fazendo meu side project ali, meu projetinho, já tava faturando, eu já tava feliz, tá ligado? Tipo, não precisava cair nessa onda que era, vamos abrir uma startup e buscar investidor. Que eu acho que é o caminho que o Roy tá indo, tá ligado? O Roy tinha um produto ali já faturando 1 milhão, cara. Já faturava, tipo, 100 mil por mês. E ele entrou nessa de all-in, eu vou ser um próximo Mark Zuckerberg. Tá bom, quando eu tinha 21, 22 anos, eu também pensava isso, tá ligado? Agora eu já não tô mais nessas Não, e pilhas. Eu quero é só bem fazer um mais negócio que eu me divirto. E é bem mais fácil dar all-in nos Estados Unidos, né, cara? Você tem muito mais funding, se der errado, você consegue alguma coisa, tipo, a galera não julga tanto, né? Tem Exato. mais mercado, né, cara? Não, e quando uma coisa, a minha mentalidade mudou também nos últimos anos. Hoje eu moro na Holanda, já há 6 anos aqui, e uma das coisas que mudou, cara, no Brasil eu tinha aquela pretensão de, vou empreender, vou ficar milionário, o bagulho eu preciso ser rico, tá ligado?
Aqui é tipo, cara, não, eu tô vivendo bem, tá ligado? Eu quero. Sim. Classe média alta tá ótimo pra mim aqui na Holanda. Não Então eu já precisa nem tenho tanto, mais né? essa pira de, tipo, vou ser multimilionário pra ter uma boa vida, tá ligado? Minha mente já tá em outra pegada. Eu quero fazer o que eu gosto e o Persua hoje é, tipo, testar ideias e botar e ver o que a galera acha, mais por isso mesmo. Pô, e eu fiquei curioso com o Persua, porque eu, antes de ser youtuber, né, eu era vendedor B2B, assim, eu vendia software de empresas. E, pô, isso aqui teria me ajudado muito. É absurdo. Imagina eu tô fazendo uma reunião de vendas ali com um cara e eu tô tendo em tempo real como responder a objeção dele, porque a objeção é a parte mais difícil ali de responder. Já teve um feedback de outros vendedores? Já vendeu isso pra alguma empresa utilizar como software? Como tá sendo a experiência disso? Cara, eu sou da bolha tech, né? Aham. Então a maioria que tá usando o software hoje são desenvolvedores Tá, e os caras estão usando para quê? Para usar em entrevista justo. de emprego e certificação. Tá. Eu não recomendo, tá ligado? Tipo, Não quando quero eu, ser o quando eu Roy Lee, não copiei quero. eu não quero ser, exato, eu não quero ser o Roy Lee. O bagulho não é ser o como roubar em tudo. O negócio até por isso a escolha do nome, né? Tipo, é persuadir, porque muita gente acha que Legal. persuasão é uma skill ruim, mas não é, né? Tipo, não persuasão não é a mesma coisa que qual é que é a parte Que negativa? manipulação, né? Que manipulação, não é manipulação, né? Persuasão é tu usar as informações verdadeiras, Uhum. enfim, sem manipular emoções nem nada do tipo, né? Então, basicamente, eu gostaria muito de ver o feedback da galera fora da área, mas a gente não furou essa bolha ainda. A Pô, bolha ainda tá da galera que veio do canal, sabe? cara, tem que botar isso no Vamos pensar LinkedIn pra nos. vendedor B2B, cara. Eu tenho um monte de contatos. Você faz um tipo de venda, contrata uma SDR, prospectar ali, vender pra uma empresa, dá pra eles testarem. Cara, eu utilizava muito um software, eu esqueci, acho que era Crystal o nome, isso foi em 2020 Uhum. ainda, que era um software que eu no LinkedIn da pessoa, era uma extensão do Google Chrome que eu clicava, ele mapeava e tentava entender quem que era a persona que eu ia vender na reunião, antes de eu vender. Então ele fala assim, ó, essa pessoa tende a fazer na linguagem dos posts dela mais objetiva, mais direta, não gosta tanto de senso de humor, então na venda você tem que ir com essa cabeça para venda. E eu adorava utilizar isso, os vendedores comigo, a gente ficava utilizando isso toda a venda e ajudava bastante. Então, pô, ia ser muito da hora, se quiser depois a gente pode trocar, eu passo uns vendedores pra gente testar, pegar um feedback, porque eu utilizaria muito isso, cara. A profissão do vendedor hoje é muito manual, principalmente fazer resumo de reunião, lidar com objeção, é algo muito artesanal ainda. Isso aqui, na minha época, Sim. CLT, pô, tá maluco, eu ia adorar, eu ia ser muito entusiasta disso Eu aqui. vejo futuro nessa área também Muito. de vendas B2B. Acho que deve ser o lado que você tá querendo levar mais, né, Lucas? O lado que eu tô querendo até não é nem para gravar a reunião, porque a maioria dos softwares, a não ser que seja, claro, uma reunião que o cliente não quer que tu grave, tu quer gravar, né? E aí vai da tua ética fazer Uhum, isso. Mas a maioria dos softwares hoje, o Teams, sim, todos esses já tem já ali embutido. O Teams está com o Copilot embutido, tu pode pedir para o Copilot resumir durante a reunião, tu sim. pode pedir para o Copilot corrigir frases erradas que tu fala, ele corrige tua gramática, inclusive, em tempo real. Então a Microsoft, todas as empresas já vão para esse lado. Com Persua, o que eu pretendo fazer é, cara, tu vai ter uma reunião com o cliente, tu bota toda a descrição do teu produto, tu bota tudo que tu sabe sobre o teu cliente no prompt, e tudo vai Uhum, depender do prompt. Então, o usuário do Persua, ele não pode ser 100% noob, uhum, Uhum. não de tecnologia, mas de IA. Ele tem que saber escrever um prompt, tá. Tá. né? Porque é customizável. O prompt, tu escreve o prompt que tu quiser. Então, durante a reunião, quando o cliente fizer tu perguntar para ele, por exemplo, assim: me explica qual que é o maior problema que tu tem. Uhum, Se tu instruir a IA no prompt dado um problema, encaixe o nosso produto, e quebre as objeções. uhum. Uhum. Quando o cliente te falar o problema, ela já vai te sugerir ali uma colinha do como que teu produto, né, ela vai evitar que tu tenha aqueles brancos, entendeu? Então, tipo, Mas qual que é ela vai te ajudar Uhum. nesses qual que é o momentos. delay disso, assim? Tipo, se eu tô numa reunião, o cara me perguntou uma pergunta que talvez eu, vendedor novo que entrei naquela empresa, não sei responder. Qual que é o delay pra ela me dar a resposta, assim? Cara, a gente pode testar ao vivo aqui, deixa eu mudar Puta que aqui, pariu. abrir o Persua, tá Ô, Johnny, fechado Vamos ver eu se a vou ali. gente vai começar a conseguir. gravar os episódios do podcast só usando isso aí, Mano, cara. Já ferrou. pensou? Pô, A Você gente, pra... a chega gente tem que fazer antes isso, aqui, cara. tô entrevistando o Lucas Montano, a gente vai falar sobre a Clule, não sei nada sobre nenhum dos dois, me faça parecer inteligente. Aí ele começa.
falar os negócios. Ó, Pô, agora fala sobre tal thread obscura do Twitter, agora fala sobre esses números aqui do A16Z, já pensou, cara? Porra, eu nem, vou, velho. eu vou deixar rodando aqui com um prompt padrão genérico, Tá que é bom, basicamente me resume tudo e tudo mais. Então, tá. sei lá, tu pode me fazer. E eu botei para ele rodar a cada 10 segundos, ele vai ficar analisando e me dando a cada 10 segundos, tá? Então tu pode configurar isso também. A gente pode Então, se perguntar quiser me qualquer perguntar coisa qualquer coisa, agora. ele tá te escutando. Tá, então eu vou perguntar qual que é o delay que a pessoa tem ao responder uma mensagem de alguma pergunta, de alguma objeção de um cliente durante uma reunião de vendas de um software. Tá, essa resposta eu sei, né? O delay é 3 segundos. 3 segundos. Mas Tá. vamos testar com uma, sei lá, Vamos. entendeu? Ô, Qualquer Lucas, assim, ó, informação. Vamos ver. eu vou te fazer uma pergunta, cara. Ontem eu tava meio gripado, cansado, assim, não tinha febre, Uhum. uma dor no joelho, que eu não sei se era da corrida ou não, se talvez era alguma coisa relacionada a isso. E eu não sabia qual remédio tomar, cara. Se eu tomava uma aspirina, um Tilenol, uma Novalgina. O que que tu me diz aí, cara? Sim, cara, primeiro assim, consultar um profissional de saúde, né? Depois é descanso, se hidratar, observa os teus sintomas, né? Os Hã, sintomas é basicamente assim, são indícios de uma doença ou condição médica, tá ligado? Como tá. febre, dor e cansaço, como tu falou. E o medicamento, ele vai ser ali as substâncias usadas para tratar e prevenir essas doenças, né? Aham. Então aqui no caso, eu queria compartilhar a tela, mas não vai aparecer para vocês. Justo. É Essa é a pior verdade. coisa do software. Eu quero mostrar, eu vou tirar um print muitas vezes e eu não consigo mostrar, tá ligado? Porque ele não aparece Nem nesse no print. print aparece. Não, nem no print. A Puta que única forma de pariu. aparecer é no gravando com QuickTime, gravando com uma ferramenta de Caramba. gravação de tela. Ou com o celular na Pô, frente, se né, tiver um da takezinho pra tela. mandar pra gente depois, pra gente ilustrar aqui no vídeo, ia ser muito legal, cara. Ó, a gente vai falar de vibe coding. Tá, Vamos. vamos. Tá, então assim, se a gente vai falar de vibe coding, eu tô fazendo vibe coding nesse momento com o Persua, pedindo para ele adicionar uma função de desabilitar esse stealth mode para nós, tá? Ah, Se vocês Interessante. quiserem ver se ele resolve, vamos ver se ele resolveu. Pedi para ele aqui enquanto vocês falavam. Porque daí eu consigo compartilhar a tela e mostrar para vocês. Interessante, tu interessante. acha que só de pedir isso, você já consegue mudar o app agora e compartilhar aqui Sim, no é sim. mesmo, cara? Cara, que É loucura, nesse velho. nível que tá a coisa? Tá nesse nível. Tá Cê- nesse nível. Inclusive, eu tenho um amigo que é advogado, cara, e ele tava com uma puta ideia, né? E ele falou: Lucas, como é que eu faço para desenvolver essa minha ideia? Eu quero mostrar um piloto. Eu já tenho já um contato lá dentro da empresa, eu quero mostrar um piloto. Eu falei, cara, seguinte, usa, usa IA, tá ligado? Faz tu mesmo. Aí eu Hã. passei uma lista ali de esses builders AI aí que fazem projeto para ti, né? Que é 1 milhão de indianos lá desenvolvendo os projetos. A Builder.ai, eu acho que é o nome da empresa lá que caiu, né? Que não tinha IA nenhuma por trás, era de Ah, eu fato. lembro disso aí. Lembra? Eles falavam que era vibe coding, que era uma IA fazendo, mas na verdade eram os indianos, né. Uhum. Tu viu isso, Mas eu cara? passei para ele, não esse, né? Eu passei outras opções. E ele tá fazendo, cara. Ele me mandou um negócio, o bagulho tá completo já. Ele vai apresentar pra empresa. O cara não sabe nada, nada, zero de tecnologia. Qual ferramenta tu Claro que, recomendou pra ele? Tipo, se eu fosse fazer um cara, app hoje, um MVP hoje, qual que você recomendaria? Eu já usei o Replit uma vez, só que eu usei no mobile, tipo, o Replit, tipo, aparece pra mim no Twitter direto, né? Mas eu nunca usei também, assim, pra saber se é bom. Então não posso te dizer. Mas a Lovable eu já testei, o V0 eu já testei. tá. Esse cara, talvez dê até para fazer com o próprio GPT agora, né? Se tu Ah, souber configurar um repositório no GitHub, hoje no sei nada. Codex ali. Porque daí o GPT já tá escrevendo direto pro GitHub, que é onde a Tá. gente, a gente hospeda código, né? Mas, tipo, Mas pra um cara que nem eu, um Lovable V0 seria um o Lovable indicado. ou o V0, que é da Vercel, Tá. inclusive os dois, eu acho que com um botão tu faz o deploy e o site está no ar, né? Que loucura. E Caralho. eu não uso esses projetos, né, que estão aqui para o meu vibe coding, eu uso no terminal, por linha, não é por linha de comando, mas eu dou os prompts no terminal do meu computador, ele vai gerando os códigos, eu vou aprovando ou rejeitando os códigos, e aí eu mesmo faço o build, eu mesmo publico, né, o aplicativo e tudo mais. E, cara, tu acha maluco, tipo, por exemplo, acho que assim, você usar vibe coding é uma coisa que você consegue olhar um negócio e falar, pô, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim.
Você acha maluco um cara que nem eu ou que nem o Johnny, que, cara, eu não sei Manja nem nada. abrir o GitHub, por exemplo. É um site, beleza. Aham. Não sei o que é um repositório. Você acha maluco a gente usar isso ou dá pra fazer e Acho que não é maluco, não, cara. Eu acho que dá pra fazer. A questão é, qual a chance de dar uma merda, hora vai entendeu? quebrar. Não, Tá. uma hora vai quebrar. Né? Então, Tá. eu não faria assim, sem. Tu vai cobrar do cliente e tal, tenha um bom termo de uso e talvez, não sei, entendeu? Eu Um vou bom reformar. advogado, porque do nada tu pode vazar a informação do cara, tá ligado? E aí te pegar no LGPD, alguma coisa nesse sentido, né? Então, Assim, eu vou fazer uma pergunta agora, talvez meio inútil, mas eu quero tentar ver a lógica disso. Hoje é mais fácil uma pessoa que não sabe muita coisa aprender a mexer e tentar com web coding, aprender a programar, ou a pessoa ter um canal no YouTube com certo sucesso para ela monetizar. Se a pessoa está no começo da carreira Boa dela, pergunta. se ela quiser começar, qual caminho, já que você tem essas duas experiências, você acha um caminho mais fácil para uma pessoa que está começando? como é que é? De ganhar dinheiro com o canal do YouTube É, ou criando o teu próprio produto? é. Para Tipo, o começar a cara que tá adquirir zerado nos dois. O cara tem 18 anos, não quer sabe aprender nem criar habilidade. conteúdo, nem programar. Qual caminho é mais viável pro cara, vamos dizer assim? Cara, eu acho assim, a minha resposta talvez não agrade, mas em 2025, se tu, até para quem tá buscando algo profissional, uma carreira, se tu vai em um caminho, tipo, eu tenho um caminho, tu lá vai te ralar, tá ligado? Tô Uhum. falando muito palavrão, tu vai Tá Não, vai, certo. mete bala. Aqui a gente não tem. Aqui vai é... se tu escolher um caminho, eu acho que não vai dar lá na frente, tu vai ter que, tá ligado? Aprender outras coisas. Então, Tu Tá. diria o que pra esse cara, tá. então? Faz Eu os diria, por exemplo, se dois. tu vai lançar. Bom, eu concordo com o Roy ali. Se tu vai lançar um produto, hoje em dia o CEO precisa ser influencer, o CEO precisa gerar engajamento. Não Uhum. tem mais essa do que, tipo assim, eu sou CEO de um produto e eu não gosto de rede social. Beleza, cara, tu não vai conseguir fazer o teu produto virar, tá ligado? Hoje em dia as pessoas já, tipo, a única forma de tu virar, a melhor forma de tu virar é o CEO sendo a cara do negócio. Esse é 2025 pra cá, é isso. Mesmo que seja E B2B. eu acho que mesmo seja B2B. Eu acho que os clientes que tu vende, vão comprar de ti se eles acham que tu é autoridade no tópico que o teu produto aborda. Então, Uhum. para eles saberem que tu é autoridade, tu tem que gerar o conteúdo e engajar, certo, nesse cara. Perfeito. É que se for E é o B2B, que você o pode próprio escrever no LinkedIn, por exemplo, né? Não precisa fazer uma fanfarrice igual o Roy faz, né? Não, exato, não, pô, tudo bem, pode com certeza, talvez Pensando. no LinkedIn é melhor do que ter o YouTube ou Twitter, né. Nos Sim. Estados Unidos, o Twitter é bem forte. Uhum. Mas eu não quero dizer que tu precise criar um canal no YouTube, né, mas, Tá. enfim, tu precisa ser um influencer de alguma forma, Perfeito. em alguma rede social. E sobre vibe coding, eu acho que tu vai criar o produto, tá, mas se tu não tiver distribuição, Então, qual que beleza, você tu criou o começaria a produto. aprender primeiro? Aprender a distribuir ou aprender a produzir? Pô, é que depois que tu consegue distribuir, tu pode produzir qualquer coisa, né. Eh, Só que se tu aprender, é que, tipo assim, se tu for aprender a produzir de forma superficial, sem aprender de fato como que as coisas funcionam, qual habilidade tu tá desenvolvendo? A habilidade de falar com IA? Eu acho que isso não vai ser o suficiente, tá ligado. O Justo. maior diferencial que eu acho que um programador tem, no momento, é que ele sabe como as coisas funcionam, e ele consegue ser mais produtivo com a IA. Agora, se tu não sabe como as coisas funcionam, talvez tu tenha mais a ganhar tendo canal de distribuição, aí depois Tá. produzir, mas, eu não Depende, sei de depende nada, né. bastante. É, Não, faz sentido. É um debate que depende a gente tem bastante. aqui muito tempo também, porque a gente tomou escolhas muito diferentes de carreira, eu e o Brunão também. Então é um debate que a gente gosta de ouvir a visão de toda pessoa, porque é uma dúvida que muitos jovens têm hoje em dia. Ele não sabe, ele tem que fazer tudo hoje, parece. Ele tem que saber programar, tem que saber ter um canal no YouTube, tem que saber escrever. É meio que bizarro, é muita informação para uma pessoa hoje que tá começando a carreira. É meio bizarro isso. É, e pra quem já tem carreira, também não deixa de não ser assustador, né, Pô, tipo assim, É. tá, a IA tá roubando meu emprego, né, eu como programador, cara, pô, como é que é o programador, ele sempre pensou: "Eu sou o suprassumo da cadeia alimentar bizarro. né, os maiores salários, trabalha pra gringa, ganha em Aí ele dólar, trabalha de casa". criou a própria foice, né?
Aí, exato, daí hoje em dia, pô, tipo, Mas eu vou te falar que toda profissão tem isso. Quando, na área de vendas, né, a gente tinha esse mesmo debate. Ah, a gente da área de vendas é o suprassumo da cadeia. A gente nunca vai ser sim. substituído. E a gente, de novo, tá vendo hoje também, cara, muitas notícias que vão, tipo, o SDR, que é uma função que contratava muito, já tá morrendo no futuro, e os vendedores agora a gente vê, pô, até com a sua plataforma, vai ficar muito mais fácil o trabalho do vendedor. E já tem hoje softwares que você consegue emular uma ligação, você sendo vendedor prospectando. É meio bizarro de ver isso acontecer, cara. É assustador. Não, mas ô Johnny, se tem um cara que tá protegido é o Lucas Montano, velho. O Cara, cara tem um emprego na Europa de programador sênior, acho. Você é bem Eu sênior, né? sou engenheiro líder, lead engineer. Engenheiro líder na Europa, que, pô, ajuda a não ser demitido. Aí o cara tem uma ferramenta de IA, caso a IA vá substituir todo mundo. tem ali. Aí Não, ele tem sabe um qual canal de minha YouTube maior, também, cara. Você tá maluco? a minha Se o maior Lucas segurança, Montano se ferrar, aí Aí fudeu pra acabou pra todo todo mundo, mundo. irmão. eu falo pro pessoal, cara, o meu maior head foi há 2 anos atrás, até postei público no canal, eu falei assim, cara, onde eu invisto? Tô comprando tudo de NVIDIA. Porque, tipo, Nossa. não importa qual IA vai bombar, a placa É, de vídeo vai ser necessária. é. E eu entrei nela, tipo, há 2 anos atrás, né? Daí eu daí eu falei assim, cara, se Uh, a IA roubar meu emprego, beleza, eu sou Sou acionista dono da da IA, Nvidia. sou, cê é sou louco. acionista da NVIDIA, tá ligado? Tá maluco. Mas, claro, brincando, né? Mas, eu peguei em maio de 2023. Que Mais de maravilha. 2 anos Porra, atrás, mais de excelente, hein? 2023. Tá bom, retorninho de 400%, tá bom. Ah, essa aqui é a O maior BDR problema, ainda, né? é decidir se rebalanceia a carteira ou não. Não, porque destrói É. muito o portfólio isso aqui. Eu também, eu tive NVIDIA, mas eu Exato, vendi numa exato, alta também, exatamente. eu acabei vendendo. Não aguentei a mão, velho. Talvez eu faça isso, talvez eu É. faça isso. Ah, mas tem que segurar. É, Isso é muito mas interessante. enfim. Pô, muito bom. É, o foda é que se Mas for só vender isso aí, brincando, vai comprar o quê, né, cara? Pode Comprar comprar Tesla Petrobras, pra né? apostar na robótica, mas... Coca-Cola, cara, não É, é uma É, sugestão de investimento, mas como eu moro no exterior, é não tem bizarro. renda fixa de 15% ao ano, né? A Coca-Cola me dá distribuição de lucros de 6% ao ano, meu bagulho porra. e Surreal. é estático, é uma poupança, tá O ligado? cara O tá virando negócio. Warren Buffett, cara. Tá saindo ali, ganha dinheiro com uma coisa e vai investindo só aqui tranquilinho depois. Fase boa da vida, cara. Pô, posso fazer um tema Investir no aqui, ó, exterior é foda. da Persua e também do Roy, né, da empresa dele, que eu acho que é um problema, não sei, aqui eu vou abrir um debate também, talvez meio subjetivo, mas que eu comecei a pesquisar pro podcast, não conhecia muito, e eu comecei a ver muitos portais de notícias relatando o crescimento da Clule, etc. E, cara, todo portal de notícias que falava tinha uma parte dedicada do artigo para falar mal da IA, do problemas com a profundidade de aprendizado, com a dependência de IA que os jovens vão ter. Você enxerga isso e essa plataforma ainda gerando mais dependência ainda nas pessoas? Cara, isso é uma coisa que eu me pergunto, né? Mas não, primeiro, eu acho que não tem mais volta. Tá. Isso é um ponto. Não tem. Então, eu acho que tipo assim, nossa, vamos regular as IA. Não tem, cara. IA é open source. Vai ter um chinês na casa dele rodando num hospedagem própria lá, um modelo, tá ligado? Tipo, não tem como tu controlar mais o gênio. O gênio saiu da Da garrafa dele. garrafa. Não Preocupante. tem. Agora, as pessoas têm que se... Aí, as pessoas têm que se policiar. A gente é péssimo nisso, né? Cara, sabe o que eu vi ontem no Inclusive, Twitter? Eu vi um produto. Eu ia até trazer para um episódio do futuro aqui, Johnny. O cara lançou um produto que é um dinossauro de pelúcia, tá. tá? Ah, eu vi. Ah, de Com, IA, eu vi isso aí. com um chat GPT dentro Pra pra criança criança. conversar, cara. Eu fiquei pensando depois, caralho, velho. Imagina aquela época que você tem amigo imaginário. E Agora aí é o seu real. primeiro amigo imaginário é o robô do chat GPT, velho. E aí o seu pai tem que pagar uma subscription pra aquela Não. porra, pro dinossauro continuar falando com você. E aí, tipo, se ele não pagar, ele tá matando o seu melhor Mas amigo, tem tá um filme, ligado? não tem? Que é uma menina que ela contratou a melhor amiga dela pra ser um robô. Esqueci o nome do filme. Acho que é Megan, não? Eu não sei o nome. Que acabou de Eu não lançar, é sei. bem recente, Tem o tipo. Her também, né? Que o É cara se bizarro. É um apaixona. filme de O Her terror, é né? muito bom.
É o Mas, tipo, Mega, assista depois, é legal. é isso que o Lucas tá falando, né, cara? A gente já é ruim de se policiar e imagina galera que crescer conversando com o dinossauro GPT, velho. Puta, fudeu, velho. Vai ser complicado, é. Não sei como que vai ser. É meio assustador isso. Porque, pô, agora os vendedores não precisam nem mais lidar com objeção. A maior objeção que eu tinha era porque essa aqui eu quero ver o pessoa responder, hein? Essa aqui ia ser muito difícil. Você tá com o pessoa ligado aí? Eu vou botar a maior Pera objeção aí. de vendedores. Essa aqui Pode era, ir. era foda. Então, assim, ó. Pô, Lucas, obrigado por ter me ligado aqui, mas, cara, como que você conseguiu meu contato? Pô, de onde você pegou meu número aqui? Cara, primeiro, muito obrigado pelo teu tempo, né? Já tô ligando assim em cima da hora, mas o meu prompt tem que melhorar aqui. Olha o que ele me falou, tá? Ele já me respondeu, Tá. então o tempo foi rápido. A comunicação parece ser sobre uma interação de vendas, possivelmente uma ligação não solicitada. Isso. A Tá. pessoa que recebeu a ligação está questionando como o vendedor obteve seu contato. Contexto. A conversa começa com uma expressão de surpresa ou reconhecimento, indicando o interlocutor foi pego de surpresa. Perfeito. Agradecimento. A pessoa agradece a ligação, implicações. É que, tipo assim, o meu prompt tá bem técnico, porque Uhum. eu tô usando para tecnologia, então ele tá me Perfeito. descrevendo o A problema. situação. Ok. Mas, tá me descrevendo a situação, mas daí tu, como vendedor, tu teria que fazer um prompt, por exemplo, dizendo para IA, me responde em primeira pessoa, Tá. por exemplo. Aí tu dá uma frase de exemplo, sabe? Estou ligando porque... tararara, entendeu? Tipo, então, o Entendi. prompt, tu tem que saber criar o prompt, porque como eu criei um prompt técnico, ela me Nossa. descreveu o problema tecnicamente, né? Meu, eu como E um tu gerente de vendas, eu pegaria isso aí, escreveria um prompt para meus funcionários e deixaria todos os meus vendedores utilizando isso, cara, para utilizar, porque normalmente o meu gerente de vendas que ele tinha que falar para mim, ó, quando alguém te perguntar, aí você responde isso. O cara já bota um prompt pronto e o cara tá gerenciando sem estar lá, tá ligado? É cold call script, não é? Como é que eu Cold posso call, ó. pedir? Cold call Cold call é bom. Essa script. aqui é uma pergunta padrão de make a- prospecção. Faça um cold call script em português para mim e responda sempre em primeira pessoa. Não sei, eu vou tentar Tá. pedir para ele. Depois que a gente quiser testar aí também, se precisar de uns vendedores para testar, a gente dá uma testada, depois é legal isso aí. Você usa no dia a dia, Lucas, o seu produto? Sim, eu tô usando, cara. Eu tô usando no meu dia a dia. Não, sim, no meu trabalho como desenvolvedor, eu não tenho usado, né? Como eu falei, o problema do dev é que para ele essa ferramenta vai ser útil em entrevistas, certificações e tudo mais, porque no dia a dia a gente já usa outras IAs mais Aham. Pra conectadas no escrever nosso código ambiente de mesmo. desenvolvimento. Pras deles Exato. não ajuda, assim, por exemplo. Não, para as deles não ajuda. Mas como, por exemplo, o criador de conteúdo, não uso nos vídeos, porque eu não consigo usar IA para gerar o conteúdo do vídeo. Perde totalmente quem eu sou. Mas, por exemplo, cara, eu tô escrevendo sobre uma coisa, eu fiquei em dúvida sobre um termo. Para mim, hoje tá mais rápido usar o comando de voz para fazer uma pergunta, tá ligado? Tá. Mas provavelmente para um profissional de vendas ou para onde o produto está focando, o caso de uso vai ser bem, bem maior, né, do que o meu. Cara, então, tem um use case disso aí que é interessante, né? Que fica uma janela flutuando ali que tá te ouvindo. E aí você pode estar trabalhando e você tira a fricção de abrir o chat GPT, apertar o botão para falar, você só vai falando, pensando junto e o negócio vai escrevendo, né? Seria tipo Isso, uma fricção a menos. é, e para quem é mais hard user, digamos assim, usuário tipo que entende assim um pouco mais de tecnologia, agora eu quero lançar esse final de semana uma forma de tu conectar modelos locais. Então, por exemplo, tu tem um modelo open source rodando na tua máquina. Tu não quer pagar nada para o OpenAI, né? Tu não quer mandar tuas informações para ninguém. Tu vai poder conectar daí esse modelo local. Então, basicamente, ele vai ser uma interface para um modelo local que tu tem para te interagir de outras formas, né? Tipo, tá, traduz isso pra Pra gente. nós Basicamente, leigos aqui, É. pô. basicamente, hoje em dia, tu já consegue ter uma IA rodando no teu computador, né? Tu Tá, baixa sem o internet. modelo, sem internet, tu baixa o modelo, Tá. né? E tu roda esse modelo. Então, Seria um DeepSeek, assim, que é menor? Ou... tu poderia usar um DeepSeek, né? Tá. A maioria ali vai conseguir com
16 bilhões de parâmetros, talvez até 32 bilhões, se tu tiver uma GPU, tu já consegue rodar localmente, e aí tu poderia conectar ele no Persua, né? Então tu poderia utilizar ele local. E aí a Mas então, vantagem é que você não compartilha dados, tipo, a um vantagem é que terapeuta, o teu um custo é terapeuta zero, né? poderia usar isso para. Ah, tá, o custo é zero. Também o custo Achei é que era zero, mais uma porque tá questão de rodando na tua máquina. privacidade. Tá. Também, aí depende da tua preocupação, né? Digamos assim. Tu já pensou, cara? Tu vai no terapeuta e o cara tá lá, você tá deitado no divã olhando pra cima, ele tá com a Persua ali do lado. Agora pergunta pra ele do Pera aí, pai essa aqui eu não dele. sei. Essa aqui eu não sei responder. Deixa eu perguntar aqui. Pra caramba, um negócio muito louco, velho. Ô, Cão, pra gente ir finalizando, já estamos chegando aqui 1 hora em podcast. Você falou pra criação de conteúdo pro seu canal. Você usa alguma coisa pra criar conteúdo? Nem pra clipar automático? Tem alguma coisa tem na criação de conteúdo? Cara, eu usei o cérebro dessa primeira thumb ali, seu cérebro Tá. GPT eu criei. Nas thumbs eu tenho usado a lixeira com os ícones ali também do Grok, essa aí eu também usei. Então, para as thumbs, às vezes eu uso. E agora, ontem eu testei com os editores do canal aqui, a gente estava dando uma olhada no Gemini. O Gemini 2.5 Pro, ele consegue, através de um link do YouTube, interagir com aquele conteúdo, né? Então eu pedi para ele, passei um prompt para ele quebrar os tópicos dos vídeos e quebrar esses tópicos em cortes que façam sentido, que no máximo dê 90 segundos. Então ele nos passa direitinho aonde que a gente tem que clipar para fazer um corte por Reels do Instagram, por exemplo. Muito legal, hein? E você. Cara, eu. Manda aí, Ah. Bruno. Não, eu acho que tem uma pergunta que praticamente só você pode responder, Lucas. Porque assim, a impressão que eu tenho é que você usa pra caralho pra código a IA e bem menos pra produzir conteúdo. E a impressão que eu tinha também de tipo, pô, os devs usam pra caralho a IA e a galera de criação de conteúdo, quando usa, fica ruim. E aí você é talvez um dos poucos caras que faz os dois. É, essa minha impressão tá correta? Tipo, a IA realmente é mais útil para código do que para criação de conteúdo? E se sim, por que você acha que isso acontece? Porque eu acho que o diferencial da criação do conteúdo é a tua autenticidade. Eu acho que o vídeo que eu vi teu até foi sobre isso, né? Sobre autenticidade e tal, na criação Tá. de conteúdo. Eu acho que é autenticidade, cara. E no momento, a IA nada mais é do que um modelo, né? A IA generativa, ela tá gerando com base num modelo, e esse modelo é um zip da internet, um zip de todo o conteúdo que a gente já gerou, e ele vai, né, usar ali probabilísticas, estatísticas, regular os pesos para te dar o autocomplete da tua próxima palavra. Só que aquele autocomplete nunca vai ser algo surpreendente, porque ele é a média do zip da internet. Então, não tem como ele te gerar um negócio incrível, Tá. a não ser que tu faça um prompt muito específico, mas aí tu entra no mesmo problema dos desenvolvedores já experientes, que é, se eu preciso gastar meia hora pensando no prompt, escrevendo prompt, escrever o mesmo, tá ligado? Aham. E hoje a gente Acontece tem isso com os ainda, devs bravos. acontece Eles isso não com dev usam IA. também. Cara, no meu trabalho, né, onde eu trabalho, eu não uso muito IA, cara. Eu uso pouco, assim, não vou dizer que eu não uso, eu uso, mas não tanto quanto num projeto que eu crio vários softwares pro canal, né? Tipo assim, de brincadeira para gerar conteúdo. Nesses eu uso IA, né? Então o pessoal fala que eu tô virando vibe coder, mas isso só para porque o intuito daquele software nem é ser o software, é gerar o conteúdo pro canal, né? Sim. Muito bom, cara. E no Persua você usa. Aí eu imagino No que. Persua eu uso IA, sim. No E Persua aí, eu uso IA. por que Porque eu que tô vale a pena programando no numa. Persua e não no seu trampo Porque eu tô trabalhando CLT? no Persua com uma tecnologia que eu não domino. Porque eu tô Tá. usando. Basicamente, para quem tá acompanhando e entende, eu tô usando React, que é que é uma lib JavaScript para fazer interfaces, e Electron, que é basicamente o que vai empacotar isso para distribuir para Windows, macOS e Linux. Tá. E eu não trabalho com isso, né? Eu tô há 15 anos trabalhando com Android. Então tem Tá. muita coisa do tipo da syntax, que seria como eu escrevo o código, que eu não sei. Só que eu Tá. sei o que eu quero escrever.
Você sabe a lógica, Ah, mas você não sabe a gramática do negócio, como se fosse. exatamente, exato. Eu sei o que usar, eu sei como arquitetar, mas eu não sei como escrever. Eu sei como escrever, mas não seria tão produtivo escrevendo. Tá, É por isso que eu uso. E Muito esse é o maior entendi. desafio, eu vejo, para um júnior, para alguém que está começando na área. É tipo assim, tá, ele não sabe escrever nada ainda. Então, ele pode cair na tentação de eu vou começar já escrevendo com IA. Aí eu Uhum. acho que esse cara tem um problema, sabe? Porque não é que eu não sei escrever, eu já escrevi muito, mas agora eu já não, Sim. tipo assim, tá ligado? Eu acho que eu não preciso mais escrever tanto assim, né? E, Mas não cara, eu, sei, eu vou, talvez. eu vou pegar uma consultoria com você agora, baseado nisso. Eu tô pensando em pegar um app lá que eu achei lá fora, que é o Cast Magic. Não sei se você já ouviu falar. Não. É, é um app de repropositação de conteúdo. Então você joga o seu link de YouTube nele e ele tem do seu vídeo de YouTube, né? Que o meu principal conteúdo é o vídeo de YouTube. E aí ele tem vários prompts lá que você pode setar. Não é muito diferente no chat GPT, mas ele tem uma interface que ajuda que você já deixa os prompts prontos lá para newsletter, LinkedIn. Tipo, se eu fosse fazer uma newsletter baseado nesse vídeo, se eu fosse fazer um post de LinkedIn baseado nesse vídeo, uma thread do Twitter, um carrossel de Instagram, roteiro de TikTok, você seta lá do jeito que você quiser. E, e aí, assim, eu não testei ainda, eu vi a galera falando bem, e o que eu tô pensando é, o vídeo de YouTube que eu faço autoral já tem a autenticidade, que eu concordo contigo que é importante e é o problema dos conteúdos gerados por IA. Você acha que uma IA que consegue ler isso com bons prompts já setados, consegue transformar bem? Ou você acha que pode dar problema ainda? Não, sim, nesse caso sim, foi bom tu ter falado, Tá, e até eu vou compartilhar aqui um trabalho de um amigo meu, que é o Felipe Alvarenga, que foi sócio meu nessa startup que eu contei lá no início do podcast. Hoje ele trabalha para gringa do exterior. Ele não mora, ele mora, se eu não me engano, ele está morando em Buenos Aires e ele trabalha para uma empresa americana, eu acho. E, e ele tá tocando esse projeto, que eu acho que ele foi falando da vida do cara, eu acho que ele foi leofado e aí ele começou a criar esse projeto. Então até compartilhar aí o app.writesuite.com, mandei no chat aqui. boa. Que é basicamente isso que tu tá falando. Tu consegue botar um ah, link tá. do teu vídeo do YouTube como contexto, anotações, passar um prompt e falar o seguinte: gera um post no LinkedIn com o meu jeito de falar sobre esse conteúdo. Aí ele pega o vídeo do YouTube, pega a transcrição, pega o teu jeito de falar e empacota isso para pro estilo do Ah, YouTube. Então legal. ele é o vibe writing que ele fala, tá ligado? É tipo, em vez de ser Bom. vibe code, é um vibe writing. Ele te ajuda ao escrever. E isso você acha que dá pra fazer? Tipo, Isso isso sim, não é inclusive, viagem? isso não é viagem, não. Isso eu tô usando, inclusive, para às vezes eu posto no LinkedIn para contar de um vídeo que eu postei, aí eu tô usando o Write Suite para fazer isso. Porque eu só coloco o link do meu vídeo e eu boto para ele lá, tipo, gera um post pro LinkedIn, aí eu boto um exemplo de um post LinkedIn que eu fiz anteriormente, e ele gera um Uhum. novo post, mas sobre o vídeo que eu postei, né? Tá. Caramba. E tá performando bem no LinkedIn esses posts gerados por IA? Performa. Até agora ninguém falou que eu tava gerando por IA, né? Acho que agora que o pessoal vai saber que eu gerei aquele post por IA. Que maravilha, hein, Mas meu? Pô. Mas se normalmente não reclamarem, é você fala, pô, tô postando no LinkedIn pra vender meu Persua pra você, que é o FGA, caralho. exato. Não, normalmente não é um Genial. processo criativo, né, daí não é eu não tô criando um conteúdo, é como tu falou, eu tô empacotando para uma outra rede social, É. né. É o que Uhum. um É um pouco copywriter faria, né? diferente. Um roteirista É. É o faria. Por content exemplo, um spinner. que É. eu Que acho legal. que todos esses que estão o vídeo que eu postei do YouTube não, esse aí não, esse eu Tá. repostei do Vitor. Lá em cima, acho, lá pra cima Vamos ver. tem um. Que esse aqui? Esse aí eu escrevi que é do Persua, esse é do Persua. Esse aí, ó. Perfeito. Esse aí, eu acho que esse aí foi cunhado. Que legal, cara. É, e não tem aquela característica ChatGPT que bota um emojizinho, deixa aquela coisa bem genérica mesmo. Bem Como é que você interessante, cara. faz pra ficar assim, cara, e não daquele jeito genérico? Você Com, pôs um exemplo. cara, exemplo é matador. Tipo, tu Tá. fala o que tu quer pra IA e tu diz ela, por exemplo. Tururururu. E tu pode também escrever, né? Tipo, não me manda hífen
emojis, Emoji. Aham. todas essas paradas, tá ligado? Porra, eu escrevia com a porra do hífen, cara. Agora eu tô tendo que parar Eu de escrever também. com o hífen, filha da Nossa, puta, foda. velho. É uma coisa que eu gosto que eu percebi assim é tipo algumas abreviações ou palavras um pouco mais simples. Normalmente a IA fica muito formalzinha. Então, tipo, abreviar VC ao invés de você, eu acho que dá uma característica mais autêntica e menos gerada por IA. Eu não sei se também se falar que autenticidade é o oposto de IA também. Eu acho que, não sei. Você acha que a IA consegue replicar a autenticidade? Não sei se é uma pergunta boa essa. Se é o oposto, É uma boa autenticidade de IA. pergunta, cara. Isso, né? Eu só faço. É, Eu tô eu não trabalhando, né? consegui hoje, a IA não me convenceu hoje a gerar o conteúdo pra Tá, mim. justo. Agora, uma coisa que eu uso a IA na geração de conteúdo, daí eu uso o Grok, cara, é o Deep Research do Grok. Que aí Eu você às vezes, pega por tudo exemplo, do assim, Twitter, né? É muito é bom isso, é velho. muito bom, cara, eu falo pra ele, tipo assim: "Moça, sei lá, a ação da Nvidia subiu. Me vê", por exemplo, se eu fosse gravar um vídeo sobre isso, né, o canal não é de finanças, mas me vê tweets que a galera tá reclamando sobre da Nvidia e resume pra mim. Daí ele vai lá e pega os tweets. Daí durante o vídeo eu reajo, né? Então durante os vídeos às vezes eu mostro um tweet e aquele tweet foi encontrado pelo Grok, né? Isso eu Cara, eu, acho eu vou demais. falar a pio agora, cara. Pra quem faz conteúdo e quer fazer timing post, né? Aqueles posts de coisa que tá acontecendo no momento, isso aí é a melhor coisa que existe, velho. Tipo, Caramba. você põe lá, polêmica da menina do vulcão lá. Sei lá. Que Cara, você loucura. consegue, da hora, uma Ótimo síntese de toque. tudo que tá acontecendo. É, foi mal. Muito bom, cara. Boa dica essa. Aqui é lugar que eu nunca Boa utilizei. Foi dica. uma das poucas que eu nunca utilizei. Interessante, vou testar depois. Ô, Lucas, pra finalizar, a não ser que você queira falar de alguma outra coisa, como que você vê o seu canal hoje no seu portfólio de carreira, cara? Então você tem o seu trampo, que você é lead, né? Tech lead que chama? É, sou tech lead Você é na Disney, tech né? lead, No Disney Plus. Disney Plus, Holanda. O cara é brabo, né? O cara que Aí botou os você anúncios, tem. você que botou os anúncios lá no meio do filme? Pô, Pior que pior, mano. eu quero falar que não, mas pior Pô, que foi pior que o código daquilo fui eu que escrevi. nossa, mano. Eu ia Mas não tomar fui eu que hate. botei, né, cara? Não foi Eu você só que sou decidiu, não foi eu você só que mandou, escrevo o né? código, exato, Alguém tem que pagar meu salário, né, Tá então certo. obrigado aí. Mas então você tem o seu trampo na Disney, você tem o seu projeto paralelo, que é a Pursue, e você tem seu canal. Como é que você vê o seu canal nesse portfólio de carreira, assim? Cara, o canal hoje não em termos de profissão, ele não me ajuda em nada, assim, né, talvez até atrapalhe. Então, por exemplo, assim, eu nem falo muito para os meus colegas, né, eles descobriram, então eles já sabem, mas não é uma coisa que eu usei para conseguir esse emprego ou algo do tipo, né. Então essas grandes empresas, assim, Eles elas te julgam? por elas não queriam, elas querem que tu viva só para elas, né, então para elas não Sim. é interessante nenhum que tu esteja pensando em conteúdo durante o trabalho, né. Eles te julgam por teu canal? Não, não julgo, eles acham demais, né, Ah, por da hora. serem todos a maioria gringo, eles não entendem o porquê que eu trabalho lá e porquê que eu não vivo do canal, com 300.000 Ah, inscritos, como assim? Porque na cabeça deles 300.000 inscritos no YouTube gringo, o cara é milionário, né. sim. Mas no Brasil, no CPM do Brasil não é assim, meu amigo, o RPM É, só se você vendesse é, um curso de vibe coding aí, né, daí exato. Faz sentido. Mas o canal em si, eu sempre vi ele como, cara, uma forma de compartilhar coisas que eu curto. Então, que eu falei, o pessoal sempre reclama do conteúdo ou fala uma coisa. Cara, o canal chama Lucas Montano, tá ligado? O canal sim. não chama Descubra o melhor caminho para a sua carreira. O canal é Lucas Montano. Tipo, eu vou É o falar seu sobre o que eu canal. quiser, tá ligado? É o meu É, nome. Da hora. Então ele tem essa pegada, mas também eu sempre pensei nele como sendo uma plataforma para divulgar coisas, né? Minhas próprias, projetos, compartilhar também projetos. Então acho que o Persua e o canal sim estão andando junto, embora a audiência do Persua não seja para ser 100% desenvolvedores, né? Mas enfim. uhum. Ah, mas Animal. ele dá É, o flow inicial de clientes ali. ele dá o Mas flow você inicial, exato. você criou o canal, tipo, por brisa, assim, tipo, gosto, quero fazer vídeo, vou fazer vídeo, ou tinha uma estratégia por trás, assim? Não, não, eu criei o canal mais ou menos, os primeiros vídeos mesmos a sério, assim, foi há 7 anos atrás, e eu comecei a postar vlog de eu andando de BMX.
Tá. Então, eu sempre gostei desse tipo de esporte, BMX, skate e tudo Caralho. mais. Tem no E eu canal esses gravava, vídeos ainda? tão unlisted, tão Ah, listed, mas eles estão lá tem que ainda. deixar, cara. Que pena. Eu deixei daí, eu parei porque eu me mudei pra Holanda, então os primeiros vídeos do canal é 100% tipo assim, a vida de um dev que se mudou pra Holanda, como que eu fiz, Tá. processo de visto, como é que foi o processo de entrevista, basicamente isso, esse foi Eu os consigo ver primeiros muita vídeos, né. demanda pra esse vídeo, mas você tinha a ideia de, tipo, construir uma audiência já e Isso, mas não era dev, não era focado em desenvolvedores, era focado em a viver fora do país, né, que há 7 anos atrás ainda já tinha muita gente morando fora, mas não tinha tantos canais assim, né. E foi que eu comecei. Mas depois eu pivotei para software, porque casou um pouco com aquele negócio de autenticidade Uhum. e a forma que eu me comunico, como eu respiro, eu sou programador desde os 12 anos, então a forma que eu vou falar as coisas, às vezes eu não meço que eu falo uma palavra técnica que a audiência mais abrangente, que não é da área, não vai entender, então essa característica que afasta a galera que não é da tecnologia do canal acabou aproximando a galera de tecnologia e eu acabei pivotando para tecnologia, né. Entendi. Agora o maior desafio é voltar, ok, tipo, agora para crescer o canal ainda mais eu preciso sair do nicho de tecnologia. E aí é aquela batalha que a gente fica, né, no conteúdo, que é, tu começa nichado e tenta sair, aí o algoritmo te ferra, aí tu volta Mas você tem vontade e de crescer, é assim? complexo. Porque você poderia só reforçar a comunidade ali, né, você já tem 370.000 inscritos, sei lá, tipo, já mas você tem vontade de crescer e furar a bolha, assim, um pouco? Eu acho que tem coisas que a gente fala na área de tecnologia que é interessante para qualquer pessoa saber, sabe. E eu acho que um dos motivos até de eu falar de IA, primeiro, é o que eu tô curtindo estudar e ler, é o que é uma das coisas mais importantes que está acontecendo, nesses últimos anos, né. Tá mudando Sim. a vida de muita gente, tá mudando o mercado, então não tem como ignorar isso. E outra é que isso também chama a atenção de quem não é da área de tecnologia, porque são ferramentas que essas pessoas usam, né, e poderiam Uhum. estar utilizando ainda de uma forma melhor. Então acho que agora eu tô conseguindo talvez achar esse sweet spot, sabe. Mas foi bem Muito difícil, interessante. cara. É, os Eu acho que seus é últimos uma vídeos barreira, né. tem um pouco disso, né, tipo, a bolha vai quebrar, tipo, já fala com um público mais amplo, né. É. Muito bom. Mas eu sempre acabo voltando e flertando, falando de algo muito técnico, né. Inclusive o próximo vídeo do canal vai ser sobre como que eu, no Persua, né, tô usando FFmpeg, que é uma biblioteca de áudio, open source, para enquanto eu tô gravando o áudio, então eu gravo o teu áudio e a captura a tua placa de áudio de saída, né. Uhum. E tu tem que pegar esse áudio e mandar pro modelo transcrever, Transcrever. para depois aplicar o teu prompt para responder a tua pergunta, certo? Uma das coisas que mais gasta é mandar o áudio, então gasta, o teu tempo, porque tu tá mandando um áudio pela tua rede, né, pela internet, aí o modelo tem que analisar aquele teu áudio de, por exemplo, 50 segundos, transcrever e te mandar de volta, então isso leva tempo. O que que eu pensei, né, e não é uma coisa muito difícil de pensar, é bem óbvia, principalmente para mim que já trabalho com um aplicativo tipo né, de vídeo e áudio. É acelerar o áudio. Então, antes de mandar para a Hum. OpenAI, eu acelero o áudio em 3x. Então, o áudio, ao invés de ter 50 segundos, 60 segundos, ele tem 20 segundos. Tem 1/3 do tamanho, ela consegue transcrever igual. 1/3, ela consegue transcrever igual, porque ele acaba diminuindo a qualidade, mas, tipo assim, é um áudio que eu só quero ver o que está sendo falado, né? Uhum. Se comer uma palavra, talvez não vá ser importante para o prompt, né? E o vídeo vai ser sobre isso, né? Então, um vídeo mega técnico, ainda envolvendo o IA, mas um detalhe mega técnico, né? Pô, mas eu achei interessante isso aí. Muito interessante. Tipo, me deu uma pequena visão do que se passa na cabeça de um dev. Deu, né? Deu Tipo, pra é ter essa isso que eles sensação. fazem. Deu pra ver, ó, o Lucas não sabe, mas o nome desses nossos episódios com entrevista é Por Trás da Pessoa, então é Por Trás de Lucas Montano. Então a gente conseguiu entender Uma um pouquinho piada por interna trás de aqui. você hoje. Deu pra gente ver como você Ai, pensa. E só tem como agradecer aqui a sua presença ilustre aqui. Espero que você tenha curtido
sair um pouquinho da bolha tech e falar com youtubers aqui mais do mundo normal. Muito bom. Foi muito bom, cara. O bate-papo foi bem legal mesmo. Desculpa, eu me empolguei demais em Assim alguns que é bom, assuntos pô. técnicos, Não, mas é isso mas mesmo, foi cara. muito divertido mesmo. Foi Da muito hora. divertido. Obrigado pelo Valeu, convite. Lucão. Valeu, Lucas. Muito Valeu. bom.